Que bênção, né, querido? Estava comentando antes ali, eu acho que não teve um ano que a gente apresentou tanta criança uma atrás da outra, né? Tá uma dificuldade de arrumar a agenda aí toda semana, senão nós passamos a fazer um culto de apresentação de crianças quase, né? Mas isso é bom, isso é bênção. Não só na vida das pessoas que recebem, mas também na vida da igreja, que se renova e cresce a cada dia. Você crê nisso? Isso é a nossa vida. Queria te convidar a abrir sua Bíblia lá no primeiro livro, tá fácil hoje, Gênesis, no capítulo 37. Nós estamos hoje uma série de palavras chamada Do Sonho e Destino. Hoje é a segunda delas. Eu quero dar uma breve recapitulação para você que talvez venha nos acompanhar hoje. Hoje agora entramos no primeiro culto, facultativos de máscara. Isso é uma benção. Pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus, eu só não vou falar assim, dar uma cuspida na cara do seu irmão, que deve ficar estranho, né? Mas é a vontade, às vezes, que a gente tem, depois de tanto tempo. Mas você aí que está em comorbidade, essas coisas aí, por favor, continue, permaneça, tenha os seus cuidados, cuide da sua imunidade, cuide da sua saúde, né? É isso que a gente tem que fazer agora, seguimos daqui por diante. Na semana passada, eu trabalhei contigo, nós vamos, durante 10 semanas, trabalhar esse texto de Gênesis, a história da vida de José, que começa lá no capítulo 37, lembra de José, penúltimo filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, que foi aquele homem que Deus chamou para fazer uma aliança, que mais tarde vieram se tornar o povo de Israel. E nós vimos na semana passada que para nós chegarmos a um destino, nós precisamos em primeiro lugar de um sonho, e muitas vezes muitas pessoas ficam só no sonho e sonhando e não chegam ao destino. E nós vimos dentro da primeira parte do texto ali, que para chegarmos a um destino nós vamos todos nós, sem exceção, precisarmos passar por alguns testes. E esse teste não é porque Deus quer nos judiar, não é porque Deus quer ver se você é digno dessas coisas ou não, porque a Bíblia diz que nós não somos dignos, por isso que nós precisamos de um Salvador. Mas esses testes, eles servem para forjar o nosso caráter. A concretização do plano de Deus para nós parece que demora, parece que o tempo de Deus para nós corre mais devagar, mas na verdade não é isso, querido. Quando o sonho ainda, ou melhor, o destino ainda não chegou diante de você, você está vivendo só no sonho, significa que Deus já está trabalhando. Nós cantamos aqui, né? Mesmo que eu não veja, Ele está trabalhando. Mesmo que eu não sinta nada, Ele está trabalhando. Meu Deus nunca para de trabalhar. Então o fato de, entre o sonho e o destino, já é o trabalhar de Deus, já começou a acontecer. E nós vimos que o primeiro teste na vida de José e o nosso é o teste do orgulho. Muitas pessoas travam no sonho, não conseguem chegar no destino porque não se deixou trabalhar no orgulho. Eu, falei aqui durante 35 minutos, ouça lá na internet, no YouTube, volte nessa palavra se você perdeu. Nós estamos fazendo isso baseado nesse livro aqui, do Sonho ao Destino, é um livro do pastor Robert Morris, pastor sênior da Gateway Church nos Estados Unidos. Não conhecemos pessoalmente o pastor Robert agora, mas todos vocês conhecem alguém que conhece. Quem esteve aqui no ano passado, em novembro, com o Lamar Boschman, Kimberly Boschman, lá da igreja da Gateway, então agora você pode dizer, eu conheço alguém que conhece ele direto, é uma pessoa que nós temos como referência, alguém que nós temos com um critério altamente bíblico. Então eu li esse livro aqui no ano passado, achei muito, muito significativo nós trabalharmos como igreja. Eu recomendei para você adquirir ele, eu não sei, eu acho que acabou lá atrás, já nós conseguimos a um preço menor que a internet, mas se de repente tiver ainda, converse com a Jéssica está aqui, não? Aqui a Jéssica, se coloca de pé rapidinho, Jéssica, só para você que... Ali, gente, procura essa moça bonita aí, minha cunhada, tá? Obrigado, Jéssica. Deixa o nome para ela, se você quiser adquirir esse livro ali, que ela vai encomendar para vocês nessa semana, deve chegar. Eu recomendei você ler como família, não apenas como indivíduo, para que você não apenas absorva alguns conceitos e fique na mente, mas que você discuta com a tua família, com a tua casa, com a tua mulher, com os teus filhos. O que a gente está fazendo? Será que nós estamos travados nos sonhos? Será que nós estamos vivendo apenas os sonhos em áreas da nossa vida? Ou existe um destino para nós? Você entendeu isso? Amém? Você fazer toda essa introdução para você não perder o fio da meada, que eu já vou entrar no meio da história, para você não ficar perdido no filme. Gênesis capítulo 37, verso 12 em diante. Nós terminamos lá quando ele contou o sonho dele para os irmãos. Verso 12 em diante vai dizer assim, Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José, Israel, gente, lembra? É Jacó, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Quando você vê na Bíblia Jacó e Israel é a mesma coisa. Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Eu quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai,
Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale do Hebrom, isso é bem ao sul. Mas José se perdeu, essa é a versão da nova versão internacional. José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: eu procuro os meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida. E acrescentou: não derrame sangue, jogue naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Vamos ficar por aqui, depois eu continuo. Meu amado, 3 coisas eu quero trabalhar contigo também dentro desse texto. Você já viu, você lembra da história? José era um dos filhos mais novos, ele tinha um certo probleminha com o orgulho, ele era favorecido, dentre todos os outros filhos havia um ciúme percorrendo, e Jacó, como pai, não foi sábio ao educar José, não foi sábio na interação de José com os seus irmãos. Então começou a acontecer cada vez mais uma inveja, um ciúme dentro deles, e para piorar a situação, José ganhou uma roupa bem bonita, de marca, né? José ganhou um look especial, e não contente com isso, José começou a contar algumas coisas para os seus irmãos que Deus tinha dado para ele. O que José falou para os seus irmãos não era errado, não. Deus deu um sonho para ele, Deus de fato deu 2 sonhos, mas a maneira com que José contou, dentro do contexto que eles estavam vivendo, gerou simplesmente raiva. E nós trabalhamos na semana passada, né, que Deus tem um sonho para cada um de nós, mas você não deve se gabar desse sonho, ficar falando que você é melhor que os outros. Não existe sonho maior que você possa imaginar que Deus venha te dar. Então, que você não deve ficar perseguindo o sonho em si, você precisa perseguir o doador do sonho, né, para você não ficar correndo em círculos na vida. A Bíblia chama isso de correr atrás do vento. Então precisamos nos alinhar com o sonho de Deus. Mas a maneira com que José falou com os seus irmãos foi uma maneira soberba. Ele meio que subjugou eles. Ele falou assim: olha, vocês vão se curvar diante de mim. Ele relatou certinho o que Deus tinha falado, mas da maneira errada. Isso só despertou ódio e rancor no coração deles. E agora, um belo dia, seus irmãos estão trabalhando. Eles tinham em torno de 20 a 30 anos, eram um grupo de 10 irmãos trabalhando, adultos. Eles já sabiam o que fazer, não existia uma supervisão sobre eles. E Jacó, eu não sei qual é a intenção dele aqui, mas talvez, muito provavelmente, não era de supervisionar de fato os irmãos. O que José, que ficava em casa o dia inteiro jogando videogame, que era privilegiado, né, que chegava na hora do almoço, que pegava a primeira parte do bife para ele, depois ficava tirando sarro dos outros, né, que José ficava olhando para os outros: um dia vocês vão me servir. O que ele ia lá fazer? Supervisionar os outros. O que ele sabia mais do que os outros? Então eu creio que Jacó tenha mandado ele lá para talvez tentar fazer uma interação com ele. Ele tinha 17 anos nessa época aqui. Está na hora de sair de casa, está na hora de começar a trabalhar, né, José? Está na hora de começar a assumir algumas responsabilidades. Então, quando Jacó envia José, eu creio que o intuito era mais interagir com os seus irmãos, de repente, quebrar um pouco desse clima que estava diante dele. Mas ainda existia aquele orgulho ali dentro do coração dele que precisava ser trabalhado em algum momento. E a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse hoje é a condição do poço. Ele foi jogado em um poço, e aqui começa a acontecer algumas coisas estranhas. Por quê? Lembra que eu falei para você na semana passada? Puxa, Deus dá um sonho para a gente, Deus dá um vislumbre para a gente do futuro, e era um vislumbre grandioso. Os irmãos iriam se curvar diante dele, de alguma maneira os pais iriam se curvar diante dele. Ele não entendeu. Deus podia ter mostrado ele alimentando multidões, que era o que iria acontecer no futuro, mas Deus não mostrou isso. Deus mostrou só a família dele. E agora, dentro disso tudo que eles estão vivendo,
ele poderia pensar assim, agora vai dar tudo certo. Mas a sequência do sonho não é coisa boa. A sequência do sonho é conflito e dificuldades. A gente sabe que não é porque Deus queria judiar dele, Deus queria trabalhar o caráter para que ele chegasse ao destino. Você lembra disso tudo? Nós comentamos na semana passada. Se você não lembra, volta lá no YouTube e assiste de novo a palavra essa semana, tá? E aí nós vemos agora que José está indo em direção ao encontro dos irmãos, e tem algumas coisas que nós precisamos olhar. Qual é a primeira coisa? A condição do poço. O que me levou a estar nessa condição? Cada um de nós, em algum momento da nossa vida, a gente está no fundo do poço, né? Em algum momento da nossa vida, seja financeira, seja no casamento, seja na família, seja no sentimento pessoal, na tua identidade, enfim, em algum momento da tua vida você se encontra nesse poço. E a chave aqui, querido, não é ficar se arrastando, arranhando as paredes do poço, o que eu tenho que fazer agora, no sentido de qual é a força que eu vou fazer, e vou tentar sair daqui de qualquer maneira, tal, e você se esforça, no fim das contas não adianta. Você fica arranhando paredes, você às vezes até consegue subir um pouquinho, mas volta e meia você cai. A ideia de você estar no poço, a ideia de Deus te colocar no poço, é que você começa a refletir, por que eu estou nessa condição? Deus não tem prazer em que você sofra. A Bíblia fala que milhões de vezes, em vários lugares, o princípio é o mesmo. Eu prefiro misericórdia do que sacrifício. Né? O julgamento, ou o juízo de Deus para a nossa vida, ele não é simplesmente para nos condenar e nos ferir. É para demonstrar sua misericórdia para conosco, para que nós nos arrependamos. Essa é a ideia do juízo de Deus. Deus dá sempre aviso. Em algumas cidades aqui você vai encontrar que sofreram juízo, foram totalmente destruídas, mas em todas elas você vai ver que Deus sempre lançou alguém à frente para te alertar, para te mostrar. A gente vai ver aqui, por exemplo, Jonas, em vários lugares. Deus sempre dá alertas para que você não caia naquele lugar. Agora José está no poço. Eu e você, em algum momento, de repente hoje você está até vivendo dentro do poço, e a reflexão é, qual é a condição que me levou nesse lugar? Muitos de nós temos algumas desculpas comuns. Quais são elas? Culpa de alguém. Culpa do meu pai, que não me deu o devido valor. Culpa do meu pai, da minha mãe, que não me disseram palavras de bênção, não me trouxeram da igreja. Culpa da minha mulher, que fica me perturbando o dia inteiro. Culpa desse marido, com esse coração duro, né? E afim. Culpa do meu chefe, que me cortou aquela vez. Culpa daquela pessoa que estava prestes a receber uma promoção em determinado momento, mas ela, entrou na minha vida e fez isso. Culpa de... E assim a gente vai colocando em várias... Culpa desse governo, culpa desse país, culpa desse mundo, enfim. Nós olhamos e dentro da condição do poço, nunca é o orgulho dentro de mim. Nunca é a maneira com que eu falo que os outros me colocou nesse poço. Nunca é a maneira com que eu enxergo o mundo acima do meu altar, da minha montanha, do meu ponto de vista. Nunca é essas coisas, geralmente, né? Geralmente é culpa dos outros, é culpa de alguém que deixou de fazer, é culpa de alguém que deveria ter se empenhado, deveria ter falado, deveria ter te protegido, enfim. Quando nós entramos em um tempo difícil, guarda isso com você, meu amado. Nós temos a tendência de culpar os outros. Quando a gente entra num tempo difícil em qualquer área da vida, há uma tendência dentro de nós de culpar os outros. E a condição do poço, ela precisa me levar a olhar para dentro de mim em primeiro lugar. Não é para os outros, não é para a circunstância, não é para o governo, não é para a família, para minha esposa, para meu marido, ou são os meus filhos. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Eu não me deram oportunidade aqui. Ei! A condição de estar no poço, a primeira coisa que deve nos levar a fazer é olhar para dentro de nós. Quando José cai no poço, o coração dele ainda está cheio de orgulho. Nós vamos ver aqui alguns detalhes interessantes que a gente consegue entender. José teve uma oportunidade única de começar a se fazer de vítima. Por que vocês me colocaram aqui? Eu não fiz nada, eu acabei de chegar. E a Bíblia diz que olharam ele, viram lá, vou ressaltar algumas coisas aqui, já chegou, não teve conversa. Já pegaram, já jogaram ele dentro do poço. Mas por quê? Eu não fiz nada. Sabe, meu irmão, eu não sei se é o teu caso, mas existem algumas coisas que você precisa parar de fazer. Algumas delas talvez seja, pare de culpar o teu marido. Outras delas é, pare de culpar a tua esposa. Pare de culpar, porque eu tive filho muito cedo. Porque eu não tive filho ainda. Porque isso ou aquilo. Pare de culpar as pessoas. Sabe, alguns de vocês talvez estejam vivendo um poço há muitos e muitos anos. Estão dentro de Deus, estão buscando a Deus, mas não adianta buscar Deus se eu não olhar para dentro de mim. Não adianta buscar Deus se eu não fizer o que Paulo nos instrui na ceia do Senhor. Tivemos aqui uma semana atrás, semana passada, né? Como é que o texto nos ensina? Nós lemos quase todo mês. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.
A ideia de eu estar no poço, a ideia de eu estar diante do Senhor é que eu olhe para dentro de mim. Não é a ação que me colocou no poço, não foi a questão aquelas pessoas más, esse pessoal invejoso que me roubou meus negócios, que foram lá e se atravessaram, mentiram para os outros, e me tiraram minhas vestes, me tiraram a minha promoção, tiraram a minha venda, tiraram isso e me colocaram agora aqui. Olha, eu não consegui fazer por causa deles. Ele não foi isso. Você crê que Deus está contigo? Você crê que Deus está ao teu redor? E Ele é o Todo-Poderoso, ninguém pode mais que Ele? Então creia também que algumas coisas na tua vida vão fazer parte da permissão dele. Existem alguns postos que você mesmo se coloca, e a gente vê isso aqui depois. Mas tem alguns que Deus permite. E Ele te permite você entrar nesse posto, não é para te fazer sofrer, é para que você chegue ao teu destino com o coração certo. Você já pensou que se José mal e mal recebeu um sonhozinho, que ele ia dominar sobre a sua família, ele chega lá no destino final, que era ser vice-rei do mundo, né? Segundo na hierarquia, perdendo apenas para Faraó, dominando o mundo. Você imagina o que ele não ia fazer, se ele estivesse na mesma condição, se ele já está cantando de galo, porque recebeu um sonho, ganhou uma roupinha, um tênisinho da hora ali, com amortecedor e tudo mais, ele já está assim, você imagina o que ele ia fazer? Se ele fosse governador do Egito, ele diz, agora vocês vão ver uma coisa. Você percebe que Deus está levando ele para o destino, colocando ele num posto em primeiro lugar. Meu amado, às vezes você recebe uma palavra de Deus, você recebe um incentivo, e o que a gente quer ouvir é sempre isso. Nós começamos a fazer alguns cortes agora na internet, não colocar lá. Se você não segue a página da igreja aí, diga assim, perdão, Senhor, né? Por favor, Verdade Porto Belo, segue lá para você receber algumas mensagens. E colocamos alguns cortes lá. E os cortes geralmente é só a parte boa, né? Deus tem um sonho para você, o sonho é grande, o destino. Gente, bombou aquele negócio. Lá o pastor Juliano me passou as estatísticas assim, ó. Sei lá, acho que nunca teve uma postagem que foi tanto. Por quê? Porque a mensagem é boa. Claro que a ideia é que escute a mensagem, depois vai escutar a mensagem inteira, né? Mas o que as pessoas querem? Querem só o corte. Deus tem um destino para mim, Deus tem um sonho para mim, o sonho é grande, o sonho é maior do que eu penso, oh, aleluia, glória a Deus. Ei, depois do sonho, existe um trajeto, existe um plano, isso não é ruim, meu amado. Isso é bom, porque tudo está debaixo da proteção de Deus, tudo está debaixo da permissão dEle. Agora, faça um autoexame em você. Por que você está na condição que você está hoje? Por que os meus irmãos me odeiam tanto? É a reflexão que José devia fazer, ou talvez você. Por que tantas pessoas estão meio que querendo me engolir onde eu vivo? O que é que me colocou na condição do poço? Olha o verso 18, aí você está com a tua Bíblia aí, se não tiver, aí se aproxima do lado de um crente aí, fervoroso aí. Verso 18 vai dizer assim, ó, mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Pergunto, como é que eles conseguiram ver de longe, assim que era José? Como será? Ele estava usando aquele presentinho dele, eu acho que de noite, né? Nós cantamos aqui de noite sobre minha adoração, ele de noite eu estou usando a veste que o papai me deu, não sei se era como é que era o estilo da túnica, mas vamos trazer para a nossa realidade, né? Era um casaco assim, daqueles assim, ó, poxa, fino, corte italiano, todo, fazia ele ficar assim mais forte do que ele era, toda hora ele estava usando de longe, né? Não sei se era multicolorido ou não, às vezes nas encenações a gente vê, né? Mas a Bíblia diz que era uma túnica longa, então toda hora ele estava com esse negócio, de repente passa lá ele no morro ali, quem é? José, toda hora, quando ele apareceu, lembrou eles o quê? Lembrou, ele já veio orgulhoso, ele chama ele de sonhador, não é que o sonho era de Deus, amém ou não? Era de Deus o sonho que ele teve. Não era, ele não estava mentindo, mas a maneira com que ele colocou demonstrou uma arrogância. E quando eles veem ele de longe, provavelmente, ele estava com a túnica ali, né? Eles olham, pô, lá vem, e já começaram a planejar matá-lo ali mesmo. Você está orgulhoso com o presente que o papai te deu? Você está orgulhoso com o dom que Deus te deu, com a habilidade que você tem de falar com as pessoas, de fazer negócios, de empreender? Eu não sei qual, todos vocês têm algum talento especial. De administrar, enfim, todos nós. Você está orgulhoso? A grande pergunta é, você está exibido? Você está se achando um pouquinho? Poxa, olha o carro que eu tenho, poxa, olha a casa que eu construí, olha o meu currículo aí, olha os negócios que eu já fiz, olha a minha história, olha quantas pessoas estão ao meu redor, olha como eu sou um líder bom, olha como as pessoas me amam, olha como eu sei jogar futebol, olha como eu sei agora atirar também, né? Tá na moda aqui, vamos lá, olha como eu sei, enfim, coloca qualquer habilidade, é um dom que Deus te deu.
É a túnica que Deus te deu. Agora a pergunta é, será que eu estou meio exibido com algumas coisas? Será que se ele tivesse sido humilde, os irmãos dele não tinham tratado ele de uma forma diferente? Será que ele tivesse colocado as palavras certas, além de explicar a visão? Será que talvez ele não tivesse exercido misericórdia para com ele? Por que ele não estava com os irmãos dele? Por que ele já não tinha começado a trabalhar? Por que ele tinha que viver uma vida exclusivista, simplesmente deleitando os seus privilégios? Não estou nem aí com os outros que estão trabalhando para fazer esse negócio aqui acontecer, para essa comida boa estar na mesa, não quero saber. Você percebe que ele tinha uma mentalidade egoísta? Ele não se interessava, como é que faz aparecer comida aqui na mesa? Tem outras pessoas trabalhando ao meu redor. Às vezes nós viemos à igreja e pensamos assim, eu quero só que as pessoas me sirvam. Às vezes nós vamos nos PGs, começaram essa semana, né? Glória a Deus. Nós vamos nos PGs, eu quero que seja do jeito que eu quero, do jeito que me agrade, eu quero sair daqui satisfeito. Nós chegamos em um seminário, qualquer outra coisa, e muitos de nós mantemos essa mentalidade egoísta de quero que me sirvam. E não olhamos para os outros irmãos que talvez estejam ali se matando e ralando lá no campo, ao relento, em outras situações. Sabe, meu amado, às vezes nós perguntamos, Deus, por que demora? Porque certas coisas acontecem comigo. O que nós mais precisamos não é que Deus nos realize os nossos sonhos naquele momento. O que nós mais precisamos é que Deus nos coloque em um poço, para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e pensar assim, o que é que me colocou nesse poço? Orgulho. As minhas próprias ações, as minhas próprias escolhas me colocam na maior parte dos poços que eu já enfrentei na minha vida pessoal. Agora, guarde isso com você, isso é importante. Isso é uma teologia saudável para você nesses tempos que está tudo uma mistureba. Os dons que Deus tem para você são irrevogáveis. Ele não remove, Ele te dá, tá? Ele não vai lá e toma e arranca de você. Quem é que arrancou o dom que o pai deu para José, a túnica que o pai deu para José? Foi o pai? Não foi o pai. Foram os irmãos, por causa de uma atitude pessoal de José. Lá na frente a gente vai ver que ele vai resgatar tudo isso. O que fez ele perder o presente? A arrogância. Deus não tira os seus dons, mas nossa arrogância faz com que nós percamos esse dom. Quantos pregadores, quantos grandes homens de Deus você já viu ao longo da tua vida caírem em algum momento? Caíram por quê? Porque Deus tirou o dom dele? Ou porque ele deixou a arrogância entrar no seu coração? Eu sei, eu faço, eu consigo, eu sou bom, eu sou bonito, eu sou inteligente, eu falo bem. Em algum momento, quando a arrogância entra, a unção sai. Quando a arrogância entra no coração, o presente corre o risco de ser tirado do meu corpo, corre o risco de ser rasgado do meu corpo. Cuidado, meu amado. Cuidado, porque o primeiro ponto é, qual é a condição que me levou aqui dentro desse poço? José vai recuperar depois, não a túnica dele. Ele teve centenas de túnicas quando ele foi governador de Egito. De fato, quando os irmãos chegam para ele, o que ele faz? Toma uma para você, uma para você, uma para você. Aqui, Benjamim, para ti, eu vou te dar mais. Não era mais o problema a túnica. Sabe, meu amado, não importa quais foram as falhas em algum momento da tua vida em que você venha errar, Deus pode recuperar isso centenas de vezes depois para você. Não é um problema. Se você se apegar só à túnica, só aquele dom, é isso que eu tenho, que maravilha, e ficar me exibindo por causa disso, você vai perder isso. E talvez nunca mais recupere. Mas se você se centrar dentro do caminho da verdade do Senhor, você vai chegar no teu destino. E quando você chegar lá, Deus te dá 100 túnicas para você. Esse não é um problema. O que é que José recuperou lá na frente? 22 anos longe do pai. Não foi a túnica que ele estava preocupado em recuperar. Era o relacionamento dele com o pai dele. Deus teve misericórdia. E Jacó, mesmo em idade avançada, ele pôde estar de volta com José. Sabe que Deus quer trabalhar contigo, o relacionamento teu com Ele. Não é a túnica. Ele eventualmente vai tirar esse dom de você. Ele eventualmente, não que Ele vai remover para sempre, mas em algum momento Ele vai te privar daquele dom. É isso que eu estou querendo dizer. É irrevogável o dom de Deus. Mas em algum momento Ele vai te privar daquele dom para quê? Para te mostrar de novo que o relacionamento é mais importante. E não é com uma pessoa qualquer, é com Ele. Por isso que eu falei para você, busque mais o doador do sonho, o doador do dom, do que o dom em si. Paulo vai explicar isso para nós com maestria em Coríntios capítulo 12, sobre todos os dons espirituais. E no capítulo 13 ele entra assim, mas eu vou apresentar a vocês algo mais excelente. E aí entra o capítulo do amor. Não adianta falar a língua dos homens, dos anjos, né, e não tiver amor, enfim. E é o amor do tipo de Deus que não tem a ver com sentimento. Estude Coríntios capítulo 13, você vai ver quais são as atitudes do amor de Deus para conosco. Você está comigo?
Amém? Portanto, não despreze o seu poço em nenhum momento. Ele é um dos melhores lugares para você sondar a tua alma. E o que quer que você tenha perdido, guarde isso com você. O que quer que você tenha perdido, mesmo que seja por tolice, se houver arrependimento, você vai recuperar algo muito melhor, que é o relacionamento teu com o teu Pai precioso. Amém? Segundo ponto. Primeiro é a condição que me levou no poço. Segundo, a perspectiva do poço. Eu posso ter duas perspectivas aqui dentro. Toda vez que eu estiver no poço, Satanás vai colocar a sua perspectiva diante de mim. Existe a perspectiva de Deus e a perspectiva de Satanás. Convicção versus condenação. Deus nos dá uma convicção a respeito de alguma coisa. Você fez isso, por isso você está no poço. Entende? Entendi. Agora eu vou sair. Satanás, a perspectiva de Satanás é condenação. Você é horrível. Você não presta. Você é um pecador imperdoável, não há solução para você, você é um nada, então, e aí tira a tua vida, ou se joga na vida mesmo, agora que se joga nas drogas, se joga na prostituição, olha, faz isso. Essa é a perspectiva de Satanás, condenação. Meu amado, Deus não veio, ou Deus não está aqui para te condenar. Qual é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia? João 3,16, o que é que diz lá? Deus amou o mundo, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas seja. Agora, você sabe qual é o 17? É perfeito dentro desse contexto, pois Deus enviou o seu Filho amado ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Não é a intenção de Deus te condenar, a intenção de Deus é te salvar. Mas existem algumas condições que você precisa preencher, e essas condições não são tarefas a cumprir, é o coração. É um posicionamento, não é de atos religiosos que eu faço, Jesus, oro, eu vou para a igreja, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com posicionamento de coração. Por isso que Jesus fala assim, que aquele que crer será salvo, ou aquele que confessar o nome de Jesus será salvo, não é da boca para fora, porque em muitos lugares ele vai nos dar o princípio, né? O coração, a boca fala daquilo que está cheio o coração, a boca é uma expressão do que está cheio o coração de fato. Eu preciso crer com o coração e com a boca professar a justiça. Eu posso professar a justiça e ter o coração longe de Deus? Posso. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus sabe, o único que pode sondar a nossa vida é Ele. Salmo 139, né? Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algo que te ofende ou algum caminho mau, e me dirige pelo bom caminho. Esse é o sondar do Espírito Santo, querido. Então, qual é a perspectiva que você tem que ter? A perspectiva de Deus. A de Satanás te traz condenação. E você pode acreditar em uma mentira dentro disso tudo. José provavelmente começou a ter pensamento de que a sua vida ia acabar ali, porque os irmãos falaram assim, era a ideia deles matar. Vamos matar ele, vamos acabar com ele. E agora Satanás vai fabricar uma mentira para acreditar nisso. Olha o verso 31 e 33. Então eles mataram um bode, ou um cabrito novo, dependendo da tradução que você estiver aí, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai. Perceba que eles não foram lá, eles mandaram ao pai. E o que eles fizeram? Achamos isto, vê se é a túnica do teu filho. Se você olhar antes, eu li para vocês, eles pensaram assim, vamos matar e dizer que um animal pegou ele. Era o plano deles. Mas não foi isso que eles falaram. O que eles falaram? Mataram um animalzinho, fizeram uma prova falsa e mandaram para o pai, falando assim, vê se é do teu filho. Agora olha a conclusão que Jacó chegou por si mesmo. Ele, Jacó, o reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. O que Jacó fez? Acreditou em uma mentira. E como é que começou essa mentira? Ela foi forjada. E você que estamos por fora aqui do filme, assistindo de fora, a gente sabe quem é que fez. Satanás vai agir muitas vezes assim, meu amado. Ele vai colocar algumas supostas provas ao teu redor para que você creia em uma mentira. Ele vai dizer assim para você, você não pode ser curado, é impossível, olha o diagnóstico, olha aí, é impossível você ser curado. Ele vai colocar assim, você não vai sair dessa situação, olha a economia do país, não adianta o que você fizer, olha aí o que está acontecendo ao teu redor, você viu o teu parente, perdeu aquela coisa, você viu aquela outra? Ou ele vai colocar ao teu redor, dependendo da situação que você viver,
Não adianta, o teu problema é a tua mulher. Tá vendo? Olha, ela é obstinada, é uma goteira, vive te perturbando, vive falando, não te deixa fazer as coisas. Olha, essa, ele vai colocando, ou vamos também salvar o outro lado, né? O problema é o teu marido, você percebe, esse rapaz não tem mais solução para ele, e ele vai colocando várias coisas, olha a evidência. Sabe, querido, em algumas situações, evidentemente, você vai ver, e é claro para Deus as direções. Mas o fato é que nós estamos todos nós dentro do poço, amém? Estamos aqui dentro do poço, ainda no texto, todos estamos aqui, estamos refletindo, o que você está vivendo hoje? É a perspectiva de Deus ou é a de Satanás? São as evidências, quais as evidências que você está acreditando? É as evidências da turma que está ao teu redor, te falando um monte de coisa, não tem solução para o teu casamento, não tem mais solução para o teu filho, não tem mais solução para o teu negócio, não tem mais, quem é que você está ouvindo? Pode ser que não tenha em algum momento, mas eu estou pedindo para você refletir se é Deus que está te mostrando isso, ou é Satanás? Quem é que você está acreditando dentro disso tudo? Não tire conclusões precipitadas. Jacó acreditou nessa mentira por 22 anos. 22 anos ele viveu debaixo de uma prova falsa. E a Bíblia está cheia de histórias, meu amado, cheia de histórias de restauração. Esse é um livro de restauração, isso aqui tudo é uma carta de amor, falando aonde o homem pisou na bola e como Deus veio para restaurar todas as coisas. Agora ele te dá uma opção, você quer crer na restauração dele? Ele te mostra, ele escolheu se revelar para nós, através desse livro, até que ele volte, depois não vai mais ser necessário isso aqui, mas até lá, ele escolheu, está aqui, existe um plano, é um livro de restauração, e guarde isso com você, se tiver disposição em você, de se arrepender, Deus está sempre disposto a restaurar. Vamos repetir, acho que eu pus lá, vamos repetir isso para você gravar, diga assim, se houver disposição em se arrepender, Deus estará sempre disposto a restaurar. Mas não esqueça dessas palavras que eu coloquei grandão ali para você guardar. Disposição de arrependimento para restauração. Entende? Disposição de arrependimento para restauração. Se houver isso não é só eu que invento, gente. O que a Bíblia diz? Que Deus jamais despreza um coração quebrantado ou contrito. É a palavra, eu estou te dando princípios da palavra de Deus através dessa história. E o último deles, primeiro então qual é a condição que me levou no poço? O segundo deles, qual é a perspectiva que você está tendo do poço? E o último deles, qual é o propósito? Que eu creio que é a resposta que todos nós queremos aqui. Deixa eu te falar já qual é o propósito, para eu explicar. O propósito de cada poço, de todos os poços, é nos fazer clamar por Deus. Qual é o intuito de Deus? Me fazer clamar por Ele. Porque Ele quer me judiar? Não, já te expliquei isso, não seja cabeça dura. Abre a tua mente aí, abre o teu coração, tá? Deixa eu te contar uma história rapidinho, de um outro texto, mas você sabe o contexto. Jonas é um profeta, Jonas tem um chamado, né? Deus chama ele para ir pregar a Nínive, ele vai para um lugar totalmente oposto, você sabe toda a história do barco, não estava dando certo, joga ele para fora do barco, vem um grande peixe lá, engole ele, e está lá ele, no poço da vida dele, no pior poço da vida dele, que eu farei. Jonas capítulo 2 vai dizer assim, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, olha o coração, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, e do ventre do abismo, é uma palavra hebraica, Sheol, você já ouviu isso em algum lugar, né? Gritei, e ouviste a minha voz. Depois que Deus liberta ele, lá no verso 6, ele vai dizer assim, tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor, meu Deus. Quando é que a libertação de Jonas aconteceu, meu amado? Quando Jonas clamou ao Senhor. Quando é que a libertação do teu poço vai acontecer? Quando você, de fato, parar de olhar para você mesmo, parar de tentar sair desse poço por si mesmo e clamar a Deus. E reconhecê-lo que, além dele, eu não consigo nada. Eu dou voltas, parece que eu consigo as coisas, mas daqui a pouco rui. Parece que as coisas estão bem, eu estou do meu jeito. Por que Deus te põe nesse poço? Porque enquanto Ele não te colocou no poço, você está lá fora do poço pensando assim, eu não preciso de Deus. Eu tenho as minhas coisas, eu consigo, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom emprego, eu vou para cá, eu vou para lá, eu viajo, eu faço isso, eu faço aquilo, não preciso de Deus. Não, você não diz isso, mas você age como isso. Quando você coloca Deus em segundo plano diante de todas as coisas, eu estou agindo. Eu posso dizer que eu não creio nisso, mas se eu ajo assim, é assim que eu faço. Eu deixo para ler a Bíblia quando aquele dia que eu tenho bastante vontade. 5 minutos passa a vontade e vai embora. Eu oro só quando a coisa aperta, né? Porque a gente tem que orar. Eu vou na igreja quando? Quando me incomodam bastante. Enfim, você sabe, várias coisas.
Nós dizemos que acreditamos em Deus, mas por que vivemos como se Ele não existisse? Quando você faz todas as coisas, primeiro porque como você acha, e depois você pergunta para Ele, você vive como se Ele não existisse. É da vontade de Deus fazer esse negócio, é da vontade de Deus mudar de emprego, é da vontade de Deus tratar minha esposa, meu marido do jeito que eu trato, é da vontade... Nós não perguntamos nada disso. E quando nós fazemos assim, nós agimos como se Deus não existisse. Você entende isso? Amém? Hoje é uma palavra um pouquinho mais dura, mas é assim mesmo, né? Aperta, sopra, é assim que funciona a vida com Deus, né? Estou quase terminando aqui. A vontade de Deus, querida, é te tirar desse poço. Guarda isso com você. O objetivo do poço é te fazer clamar por Deus. Por quê? Porque dá mais tempo para você pensar quando você está lá. Não é verdade? No dia a dia está tudo 10, está beleza, não preciso pensar em Deus. Agora, quando eu estou no poço, quando eu estou lá no lodo, né? Naquela restinho de água que tem, pé sujo, não tem como sair, o que você tem que fazer? Olhar para essas paredes, não tem para onde eu ir. Aí você olha para cima. O objetivo de Deus é, talvez, te cegar durante um pequeno período de tempo, como Ele fez com Paulo, até você perceber que o que você está fazendo é a maior besteira da tua vida. Você entende isso? Não é para te judiar, querido. Todos nós, eventualmente, precisamos entrar dentro de um poço. Eu não quero. Então, já obedece já, já obedece já se alinha já, porque senão você vai entrar lá no poço. Eu quero chegar já no palácio. Beleza, então já não faz besteira. Coloca o teu coraçãozinho duro ali, né? Se humilha, trata as pessoas como Deus mandou você tratar, coloca Deus como prioridade da tua vida, que daí, só alegria, né? Vento em popa e vamos embora. Aí você pode até, né? Glória a Deus, que vida boa. A vida é boa, é fantástica com Deus, inclusive dentro do poço, porque quando eu clamo, Ele me diz, Ele afirma que Ele responde, meu amado. Ele não está pedindo, olha, eu quero ver, você chora mais aí, quero ver. Não é isso, é a condição do coração. Qual é a questão quando eu estou dentro do poço? Quanto tempo você vai demorar para você voltar para Deus? Quer sair daí rápido? Se volta para Ele, se volta, porque Ele diz que não há coração sujo o suficiente que Ele não possa limpar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ainda que as minhas vestes fossem vermelhas como a escarlate, Ele as torna brancas como a... Não interessa a quantidade de pecado, não interessa a profundidade do lugar que você se enfiou. Deus pode restaurar tudo. E por que Ele não restaurou ainda? Porque o teu coração ainda não está no lugar certo. Porque o teu coração ainda precisa passar por algumas coisas. Então, não fuja mais de Deus, querido. Não continue fugindo como Jonas. Para terminar aqui, versos 25 e 28. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo, mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo para os ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Você pode pensar assim, não, isso aqui não é uma coisa boa. O cara clamou a Deus lá dentro do poço e agora é vendido como escravo. Ei, você lembra onde é que ele estava? O que eles queriam fazer com ele? E agora, ao tirá-lo do poço e ser vendido como escravo, o plano de Deus não é plano B. Deus está levando ele para onde? Para o lugar em que ele tinha que estar. Ele tinha que estar lá no Egito quando a fome viesse para o mundo, para ele ser um instrumento para salvar não só os outros povos da terra, mas a sua família. Às vezes você vai sair do poço e vai entrar num lugar que não é tão bom, meia roda, né? Mas está bom, querido, porque você estava morto. Você estava morto. Eu não sei se naquele momento José clamou ou fez alguma coisa, os irmãos lá em cima, mudaram de ideia. Mas é algo muito curioso que acontece aqui. Ele vai para o destino, na semana que vem a gente continua daqui. Mas ele vai para o destino, mas antes disso acontecer, talvez você não percebeu que existe um princípio muito interessante, que é onde eu quero terminar essa palavra aqui. Quando os irmãos viram ele de longe, a intenção era matá-lo, não havia misericórdia para com ele. Mas o irmão mais velho, chamado Rubem, ele tinha a intenção de livrá-lo da morte. Rubem, está lá no verso 21 e 22, a intenção dele era livrá-lo e levá-lo de volta para o pai. Por isso que ele deixa eles jogarem ele no poço, ele sai fazer alguma coisa, os irmãos tiram ele, vendem, depois ele volta e fica meio apavorado. Mas o irmão mais velho, ele ainda estava cuidando de José. E ele tem uma intenção, livrar e levar de volta para o pai. Muitos textos do Velho Testamento são sombras para nós, lá do Novo. De que a Bíblia chama Jesus? Ele é o primogênito
primeiro filho de toda a criação, ou primogênito de muitos irmãos. Quem é o nosso irmão mais velho? É Jesus. Ele cuida de nós. E qual é a intenção de Jesus ao morrer na cruz? A mesma de Rubem, nos livrar do quê? Da morte. E nos levar para onde? De volta para o Pai. Rubem aqui é uma figura de Jesus. Sabe, meu amado, talvez você esteja nesse poço chamado relacionamento, chamado casamento, chamado finanças, chamado crise de identidade, depressão, doença, não sei qual é, tem tantas coisas. Eu e você, em algum momento nós estamos nessa. Mas o fato é que se a gente olhar para o nosso irmão mais velho, nós vamos perceber que o tempo todo ele está querendo nos livrar. Ele está querendo nos livrar da morte. E qual a intenção dele? Nos trazer de volta para o nosso Pai, para o nosso relacionamento com o nosso Pai. O objetivo de cada poço é nos libertar das coisas que nos impedem de chegar de novo para Deus. O objetivo de cada poço é fazer com que teu coração se volte para o lugar onde ele nunca deveria ter saído. Eu não sei quanto tempo você andou errante. No verso 15, se não me engano, vai dizer que José se perdeu no campo. Avoadão lá, não sabia? Você estava vagueando. Talvez você esteja assim, você começou bem. Você foi legal, você estava indo bem, de repente você se perdeu. Não é que eu tenho que ir mesmo? Para onde eu tenho que ir mesmo? Ei, Deus está te chamando hoje. Sabe, antes que você imagine, eu não fiz essa palavra, ninguém me contou nada, nenhum problema da tua vida para eu fazer essa palavra. Tá? Essa palavra está montada aqui já há muitos anos. Já está escrita já nesse livro, já há muitos anos a ideia dela. Então, é um princípio bíblico que se aplica para todos nós. Eu quero orar contigo hoje, para que talvez hoje seja o primeiro dia que você vai começar a sair do poço. E não é eu te dando um degrau, é eu te mostrando para onde você tem que voltar. Deus te chama de volta. Deus quer te levar de volta, Ele quer colocar de novo essa túnica sobre a tua vida. Ele quer restaurar e talvez te levar para um lugar novo, que ainda não é o palácio. O palácio está lá na frente. Mas hoje começa a sair desse poço. Você quer isso para você?